Alô, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Clube do Livro. Quem gosta então de casos reais, hoje vai gostar muito aí da live, porque tá muito legal. Por exemplo, este livro aqui que eu vou apresentar hoje pra vocês, que é um compilado de histórias reais, isso faz com que muitas pessoas realmente se sintam bem nervosas, né? Nada à vontade, digamos assim. Mas é aquela coisa, né, gente? A história tá aí pra ser contada e nenhum conhecimento é supérfluo. A discussão que eu vou trazer aqui para vocês também hoje, um pouco pelo menos, é o quão importante, por mais que o assunto seja ou pesado, né, é a gente tratar dele e como ele sempre tem um motivo para ser tratado. No caso dos assassinatos, principalmente no caso de serial killers, a psicologia estuda muito esses casos e utiliza deles para pesquisa para poder entender mais a mente humana ou tentar bolar perfis e tal. Nós podemos falar um pouco sobre a questão de perfis dos serial killers, mas eu deixei esse assunto específico para uma outra live que também vai ser sobre serial killers. A gente tira de algo ruim algo que seja bom para a sociedade. Bora pro livro? Aqui está Lady Killers. Essa é uma versão feita pela Darkside e o meu primeiro contato assim que eu tive com ele, eu não gostei muito por ser rosa. E eu pensei assim, bah, mas rosa atribuída à mulher e tal. Tipo assim, poxa, sabe? Poderia ser outra cor. Só que depois eu fui pensar um pouco mais e conversando um pouco com as pessoas. Então eu meio que entendi o porquê que eles colocaram isso aqui, essa cor aqui. E se eles não colocaram rosa justamente para fazer uma sátira a essa ideia? Porque, por exemplo, isso aqui não é um livro de menininha, entre aspas. Isso aqui nada mais é que um compilado de histórias resumidas, né? Mas histórias de serial killers que realmente existiram. Então, basicamente, eles fizeram um livro rosinha, todo bonitinho, com um livro de assassinas. Entendeu? Aí eu comecei a pensar por esse lado. E outra coisa, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha só. Ele é preto por dentro. Então isso eu acho que fez um baita no contraste, porque por fora elas sempre pareceram mulheres delicadas, inofensivas e damas e tal, mas por dentro elas estavam assassinando as pessoas. Eu achei muito legal essa ideia desse contraste que eles fizeram. E outra coisa que vem também é que um marca-página, deixa eu ver se consigo puxar aqui para vocês verem, que é uma fitinha de crime, de cena de crime. Ó, Lady Killers é um compilado de histórias e registros de 14 serial killers que marcaram suas épocas. A autora Tori Telfer nos traz a vida, crimes e conclusões dessas vilas reais, sempre nos mostrando quais seus impactos na época e contexto em que viviam. Cada tema é tratado com cuidado e zelo, na tentativa de desmentir boatos que giram em torno dessas assassinas e fazer com que todos conheçam suas verdadeiras motivações e histórias. Lady Killers vem para nos ajudar a tirar aquela ideia de que a mulher é sempre a dama em apuros, a que deve ser resgatada, sempre a vítima. Aqui temos registros reais de damas que matavam por vingança, ganância e esporte, mas principalmente porque queriam. Uma das coisas mais interessantes que me surpreendeu nesse livro é que não se trata apenas de casos famosos, casos que a maioria das pessoas já ouviram falar. Existem relatos de serial killers que eu nem sabia que existiam. Tem até um caso específico em que mais de uma serial killer atuavam ao mesmo tempo, matando dezenas de pessoas na mesma vila durante uma grande escassez de recursos. E realmente isso é muito impressionante, gente, porque o que geralmente as pessoas fazem quando elas querem vender livros? Elas pegam casos famosos e relatam eles com outras palavras, ou elas pegam esses mesmos casos famosos e fazem uma história de ficção em cima. Por exemplo, existem várias histórias sobre o Jack Stripador. Por quê? Porque ele é o Jack Stripador. Vende, só o nome dele já vende.
que não é o caso desse livro. Ele fala sim sobre umas 3 ou 4 famosas que quase todo mundo já ouviu falar pelo menos o nome, mas a maioria dos casos vocês nunca nem ouviram falar, eu tenho certeza absoluta. E o que é mais legal é que realmente foi um estudo científico, não tem sensacionalismo aqui. Bota um pouco da vida antes das mulheres, como é que era, do que talvez um gatilho que causou, que começou a causar as mortes, enfim, ela faz um resumo e depois ela conta sobre como são os casos, como elas descobriram que era elas, se elas foram pegas ou não. Primeira parte desse livro, a maioria das serial killers, elas são de 100, 200, 300 anos. Só que, mais pro final do livro, ela vai mostrando alguns outros casos que foram do tipo 3 anos atrás. É mais difícil ter um serial killer hoje em dia por N fatores, né? E ela faz uma breve explicação sobre por que ela acha que isso tá acontecendo, mas pro final do livro é bem legal, porque no final do livro ela diz como é que foi a pesquisa dela, por que ela acha que certas coisas mudaram, por que ela acha que certas coisas continuam acontecendo, e dentro dessas reflexões tem uma parte que ela fala que realmente serial killers, tanto homens quanto mulheres, têm diminuído a quantidade ultimamente, mas que eles ainda estão aí. Eles não viram, por exemplo, assim, ó, coisas... mitos, né? Porque antigamente quando você matava, as pessoas geralmente te acusavam ou de bruxaria, aí você já virava uma lenda, entendeu? Você nem era considerado humano mais. Então era mais fácil que a sua história se perpetuasse, só que hoje em dia não é tão assim, as pessoas realmente sabem as consequências de matar uns aos outros, digamos assim, e nós, sociedade, estamos mais, como é que eu posso dizer assim, menos supersticiosos. Geralmente as pessoas, os serial killers são pegos quando eles acabam metendo os pés pelas mãos, quando eles ou matam com imprudência, ou quando eles matam alguém importante, porque daí todo mundo vai de atrás pra saber quem que é. Quase sempre é assim que acontece com o serial killer é pego. Imagina como deveria ser na Idade Média. O pessoal podia matar e justificar como eles eram ladrões de estrada. Eles também utilizavam muito desculpas de é a peste. Morreu de febre. Por quê? Porque como não existiam muitos medicamentos, ou se existiam, eles eram bem escassos, você podia, por exemplo, matar uma família inteira usando algum certo tipo de veneno e falar, a família ali pegou a peste. Geralmente é uma família que não tinha muito poder aquisitivo, as pessoas faziam uma autópsia ali, sabe, bem escrachada, assim, é que alguns dos sintomas de febre e certos vírus daquela época era muito parecido com sintomas de envenenamento. Por isso que era muito fácil de matar. A não ser que, tipo, o médico pegasse e fizesse uma autópsia detalhada para tentar achar algum certo tipo de veneno específico. Aí ele acharia. Mas como as pessoas não estavam nem aí, acabava que elas só pegavam ou conseguiam encontrar serial killers depois de décadas que elas estavam matando gente. Justamente esse é um dos motivos, por eles não suspeitarem de nada, né? A gente pode notar o quanto o esquecimento histórico é comum em relação a serial killers do sexo feminino. É normal você entrar numa conversa onde as pessoas dizem não conhecer nenhuma assassina em série ou dizer que existiram bem poucas comparadas aos homens, mas isso está errado. O que ajuda nessa falsa ideia é que geralmente as assassinas passam pelo mesmo processo. Tiveram uma época de matança sem serem notadas, foram alvo de desconfiança e perseguição por autoridades, depois são descobertas e julgadas. Algumas caíram nos primeiros julgamentos, outras só bem depois. Então elas são crucificadas e difamadas pela mídia e sociedade em geral. Suas histórias são distorcidas e, por fim, elas são esquecidas quase totalmente. Mesmo quando elas são indiciadas pelos crimes, e mesmo tendo uma lista enorme de matanças, seus crimes acabavam sendo menosprezados quando os motivos eram atribuídos a coisas bestas, como coração partido. E é bem comum as pessoas atribuírem motivos da matança delas, das serial killers mulheres, a coisas frívolas, né? Tipo, ela foi rejeitada, tá com o coração partido, ou algum motivo maternal, digamos assim. As pessoas simplesmente tinham dificuldades de aceitar que a maldade existe em qualquer pessoa, sendo ela homem ou mulher, assim como o instinto assassino e por aí.
É comum vocês escutarem notícias dizendo primeira serial killer mulher do Brasil, primeira serial killer mulher dos Estados Unidos e por aí vai. Isso é apenas um jeito sensacionalista de vender uma história, seja na internet, televisão, livros, revistas e outros. Não sabemos com certeza quem foi a primeira serial killer do sexo feminino, mas existem registros históricos de que elas já existiam antes de Cristo, tão antigas quanto os primeiros registros de serial killers do sexo masculino. O instinto assassino e a psicopatia não é algo exclusivo de um gênero. Então, por que é tão normal a gente ficar batendo nessa tecla de que mulher como serial killer é algo novo? Uma das respostas é: o sexo feminino sempre foi visto como o lado fraco, sensível e pacifista. A ideia de que uma mulher seria capaz de tanta carnificina ainda é algo associado apenas às histórias de ficção de livros e filmes. Isso faz pensar que não podemos confiar em ninguém. Exatamente, Pixel. Na verdade, a gente tem aquela falsa ideia de que, tipo, um ato às vezes que uma mulher faz, nossa, mas nem o pior dos homens faria isso. Como se a mulher fosse mais difícil de ser má que um homem. Só que não, né? Pode ser sim. Infelizmente, a maldade tá em todos, né? Tanto quanto, às vezes, quando um homem faz um ato de extremo carinho, ou um pai, ele manifesta um instinto paternal muito grande, as pessoas ficam, nossa, eu não acredito, nossa, olha que lindo esse homem, olha esse ato, como se fosse algo extremamente raro. Mas não é. Homem pode fazer atos incrivelmente amáveis e mulheres também podem fazer atos incrivelmente ruins. Por quê? Porque ambos somos humanos e ambos temos todas as nossas capacidades, né? Mostra o livro por dentro, fiquei curioso. Vou mostrar. Mesmo quando falamos em motivos, não temos como apenas nos limitar ao que ajudou a mulher a decidir começar a matar. Porque no caso das serial killers, elas continuavam matando até o fim de suas vidas ou serem presas. E não existe um motivo plausível para algo como isso. O que nos leva ao seguinte ponto: elas gostavam e queriam matar. Quando investigavam esses casos, alguns como esses aqui, eram raríssimos os momentos que pesquisas reais eram feitas em cima dos motivos e histórias da assassina. Assim, elas comumente eram comparadas a criaturas demoníacas ou comparadas a homens maus, na tentativa de tirar a imagem de puro mal do gênero feminino, o que, num primeiro momento, pode parecer algo bom, mas não é. Negar a capacidade de uma mulher a atos horrendos é negar parte da humanidade dela. Mulheres têm tanta chance de matar quanto um homem, só que às vezes os meios para cometer este crime são diferentes, assim como os alvos. E realmente isso é uma coisa que acontece bastante no livro. A Tori, ela não bate tanto nessa tecla durante a narração das histórias. Ela conta as histórias da maneira mais, como é que eu posso dizer, neutra possível. Só que mais pro final existem as considerações dela e as considerações da pessoa que ajudou na pesquisa aqui na publicação no Brasil. E aí que tem essas reflexões que ela nota que certos padrões em certas coisas, não certos padrões nas serial killers em si, mas certos padrões em como as pessoas começaram a tratar essas serial killers e do que começaram a chamar elas. Isso era meio padronizado, né? Dá um descansinho pra garganta, peraí. 10 segundos. Ok, vambora. Grande parte das serial killers recorriam ao envenenamento como arma para matar, ou deixavam suas vítimas inconscientes ou incapazes para depois finalizá-las. Um dos motivos era simples: seus alvos muitas vezes eram homens mais fortes, que se entrassem em combate corporal, possivelmente morreriam ou seriam detidas. Mas também há um grande fator que temos que considerar. Se ninguém as visse cometendo um assassinato, seria muito difícil acusá-las depois. Nesses casos de envenenamento, as assassinas se apoiavam na crença geral de que mulheres eram doces demais para matar. Assim, se alguém simplesmente caísse morto do nada, ninguém iria se virar para uma delas e acusá-las. Essas assassinas muitas vezes passavam despercebidas por décadas antes de qualquer um desconfiar. É por isso que eu digo, elas sabiam dessa crença, por quê? Porque elas viviam em sociedade.
Elas sabiam dessa crença de tipo, eu vou ser a última pessoa que eles vão acusar. Então, se ninguém vê eu matando, se eu matar da forma mais de boaça possível, até eles desconfiarem de mim, eu já vou estar morando na China, entendeu? E elas realmente se safaram décadas. Teve umas que nunca nem foram pegas. Quando elas pensavam, tipo assim, quando elas percebiam que as autoridades ou a galera que morava perto dela, da comunidade dela, tava começando a desconfiar dela, ela já pegava as coisas dela e ia embora. E elas nunca mais eram encontradas. Um assunto que é abordado no livro é justamente essa questão dos envenenamentos, sobre essa famosa frase que diz: veneno é a arma dos covardes. Aqui a autora Tori explica como isso não se encaixa no perfil das assassinas em séries especializadas em venenos. Quando falamos que veneno é para covardes, queremos dizer que este assassino não tem coragem de encarar a vítima para matá-la, que não tem coragem de ver a vida saindo dos olhos dos assassinados, o que não se aplica a essas serial killers. Em todos os casos citados aqui, os assassinatos foram cometidos aos poucos, levando semanas ou até meses para serem finalizados. E durante todos esses dias, a assassina estava ali, administrando o veneno em doses controladas através da comida e bebida das vítimas, indo todos os dias cuidar da vítima como se não soubesse o que está acontecendo de errado, dizendo que acredita que de todo o coração que ele vai melhorar, segurando suas mãos e chorando em prece para que ele melhore logo. Para tamanha atuação é necessário não somente sangue frio, mas um sadismo a níveis gigantescos. Você ir ao encontro da pessoa que você está matando aos poucos, todos os dias, e ainda conseguir fingir que é um anjo da guarda. Então não é como se fosse daqueles casos que a pessoa vai lá, bota um veneninho na comida da pessoa, uma dose certeira para matar com uma dose só, e vai embora e deixa a pessoa morrer lá. Não. Para não serem pegas, algumas delas administravam venenos em doses pequeníssimas. Tinha vítimas que demoravam meses para morrer. E elas estavam ali o tempo todo, ajudando até as pessoas começavam a ficar acamadas. As pessoas começavam a definhar aos poucos e elas estavam ali, levando comida para essa pessoa, ajudando a pessoa a tomar banho. E elas eram legítimas psicopatas, entende? A autora também fala no livro, tá? Sobre que ela explica um pouco do porquê esse interesse que as pessoas têm em casos catastróficos ou casos ruins, digamos, de coisas ruins reais. Não é porque, por exemplo, assim, a gente gosta de catástrofe e calamidade. Geralmente, pessoas que se interessam por esse tipo de coisa, a gente tem muito interesse na parte psicológica do ser humano, mesmo inconscientemente. Tanto que, quando algo é muito ruim ou algo é muito bom, nós temos muita curiosidade de saber. Então, isso é meio que um motivo. Mas existem outros e ela fala um pouco sobre isso. Mas, como eu digo, como ela não faz uma pesquisa aprofundada na mente humana, esse livro é mais focado nas histórias mesmo, né? No caso dessas serial killers, não digo só das que estão no livro, tô falando das serial killers em geral, que são especializadas em veneno. Que é especializado em veneno? Que o modus operandi dela, dentro do perfil dela, é envenenamento. Elas não faziam isso por medo de confronto. Elas faziam isso por utilizar desse pré-conceito que a sociedade tinha, achando que mulher não mataria. Então, por exemplo, se ninguém me pegar matando, e se eu conseguir fazer com que as pessoas acreditem que aquela pessoa morreu doente, eu não serei acusada. Então, isso foi bastante utilizado por causa disso. Por não aceitar que o mal pode existir em qualquer ser humano, independente do gênero, a humanidade vem negando as histórias das serial killers, mesmo algumas delas tendo matado mais que o dobro do que certos serial killers homens, como o famoso Jack Stripador. E realmente, gente, tem casos nesse livro que eles mataram 3 vezes a quantidade que foi morto pelo próprio Jack Stripador. Eu não mostrei muito bem pra vocês o interior, né? Vamos ver se eu consigo mostrar. Ó, todo bonitinho. Aí tem essas caveirinhas aqui, com olhinhos. Lady Killers. E é uma coisa assim que não dá pra negar. Esse livro ele é muito bonito, ele é muito bem organizado. E tem vários recortes de jornais da época, de algumas das épocas
que aconteceu os casos. No final ali tem mais alguns recortes falando sobre notícias da época, de quando elas foram descobertas, o que os jornais falavam delas. Olha só, aqui é uma ilustração do que um corpete daquela época, de uma das épocas, né, fazia com o corpo feminino. Foda, né? Eu já vi isso aqui tantas vezes, eu ainda me espanto com isso aqui. Nós temos a famosa Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta, nós temos a Vovó Sorriso, que também ficou bem famosa, e a Lizzie Holiday também é bem famosa. Eles começam com alguns mais famosos que tem. Aí depois eles vão para uns que vocês não ouviram muito falar. Aqui tem outra famosa, que era a Nikolaev Saltykova, essa também ficou bem famosa. Matérias, né, até documentários que explicam que certas épocas o peso da roupa, daqueles metal que as mulheres usavam para ficar bonitonas lá, elas eram tão pesadas que elas não podiam andar sozinhas sem supervisão na beirada de lagos e principalmente na beirada de portos. Porque geralmente portos tinha muito vento. Se o vento batia e elas caíssem dentro da água, elas morriam afogadas, porque a roupa era extremamente pesada e elas não conseguiriam sair. Até às vezes com a própria ajuda de uma pessoa. Se tivesse uma pessoa ali para ajudar, não conseguiria tirar ela da água do peso que era a roupa dela. Já imaginou isso? Todos os das 14 primeiras têm uma ilustração que mostra mais ou menos como elas eram, ou um pouco das roupas delas, ou até tipo uma ilustração simplesmente caricata para mostrar o teor dos crimes. A única coisa, só para não falar, digamos assim, ó, que eu achei que esse livro ficou perfeito. A única coisinha que eu achei que não era necessária, estão vendo essas partes rosinhas no meio do livro ali, que são os dizeres? Ficou bem bonito, ficou bem organizado, eu achei bem legal. O único problema é que é o seguinte, essas partes ali são partes que foram retiradas do próprio texto. Não são dizeres tipo novos ou pensamentos, por exemplo, da autora. Eles pegam alguma coisa importante que foi dita dentro do próprio texto e botam ali. E isso pra mim, foi um jeito de você fazer com que o livro ficasse muito maior. Porque, gente, esse livro, ele deve ter... Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ele tem quase 400 páginas, pra você ter noção. Só que, por que você consegue ler tão rápido? Eu li, tipo, em uma semana ele, com o tempo que eu tenho de leitura, porque isso rouba muito espaço das páginas. E pra mim, isso é um jeito que eles fizeram de fazer com que o livro ficasse maior do que ele precisa ser. Tanto que quando eu cheguei ao ponto de cansar de ficar relendo, porque eu li aqui, aí eu pegava essa parte do texto e, tipo, lia ela, essa parte rosinha ali do dentro, e daí depois eu lia ela de novo no texto e se ela tá ali no texto, eu acabei, tipo, passando sem até ler essas partes rosas do texto aqui. É um detalhe legal, só que eu acho que funcionaria melhor se não fossem partes copiadas do próprio texto. Se vocês acham que elas apenas não marcaram a história porque seus crimes não foram cheios de sangue e carne piscina, vocês estão errados. Existiram dezenas de serial killers que esfaqueavam, queimavam, afogavam, esquartejavam, enforcavam, etc. Mas no caso dessas mulheres, era ainda mais recorrente culparem algum desvio sexual ou bruxaria como motivo. Para vocês terem noção, a imagem da mulher é sexualizada até mesmo se tratando de casos de homicídio. Isso é uma coisa muito engraçada, porque, tipo, isso quase sempre aconteceu em todos os casos. Essa coisa de, tipo, você romantizar ou sexualizar a ideia daquela mulher matando. Isso é uma coisa que acontece até hoje, gente. Teve um caso de uma... Eu não entendi direito, mas teve o caso de uma mulher, eu acho que foi japonesa. Ela assassinou por ciúme um cara. A foto dela rodou por aí a internet. As pessoas começaram a romantizar a história, a começar a fazer ilustração da guria, postavam em redes sociais falando, olha, minha mulher aqui, olha só, eu vou casar com essa guria. Gente, ela matou um cara. Vocês têm noção? Você morar com alguém que pode simplesmente virar pra te esfaquear? Isso não é legal, gente. Isso não é romântico. Parem com isso. Tem histórias pesadas aqui dentro. E elas ainda assim foram bastante romantizadas, não nesse livro, mas pela mídia, pelas pessoas que souberam da história, pelas adaptações cinematográficas, elas são extremamente sexualizadas e que tiram o real foco da história dessa mulher. Já aconteceu comigo. O quê? De você ser esfaqueado?
Viúva negra. Tem bastante casos de viúva negra aqui, Mítica. No caso das mulheres que queriam enriquecer, elas geralmente eram muito pobres, elas queriam enriquecer. Juntaram a vontade de enriquecer e a vontade de matar pessoas, elas seduziam as pessoas, ou tratavam os caras, né? Ou tratavam eles com muito carinho. E eles simplesmente numa semana já queriam casar com elas, e depois elas iam lá, faziam com que eles trocassem o testamento deles pra deixar tudo pra elas. E matavam o cara. Aí depois disso, encontravam outro. E, tipo, teve umas aqui que tiveram uns 10 maridos. Não tem como você pegar todas as serial killers mulheres e botarem numa caixinha e falar, ó, tá aqui. Elas são desse jeito. Porque assim como o caso dos serial killers homens, tem motivações diferentes. E tem modos operantes diferentes. Tem histórias de vidas diferentes. Cada uma tem seu próprio motivo. E não digo nem que motivo plausível, é só motivação mesmo, entendeu? Algumas até chegavam, por exemplo, a fazer com que o cara fizesse seguro de vida pra ele, seguro pra casa, e daí tacavam fogo na casa com ele. Aí ganhavam 2 seguros ao mesmo tempo. Tipo, cara, eu nunca imaginei a Viúva Negra como assassina. Como eu era inocente. Ih, Rodrigo, você não sabe metade. Como aconteceu no caso da Elizabeth Bathory, conhecida como Condessa Bathory. Foi uma das maiores serial killers do mundo, matando mais de 130 servos. Sua imagem é associada até hoje a uma mulher atraente e sedutora que se banhava em sangue de virgens para manter sua aparência, indicando assim motivos de vaidade e sexualidade para as mortes. Mas já foi comprovado que qualquer assassinato cometido por ela nunca teve relação com atos sexuais e foi comprovado historicamente que ela nunca se banhou em sangue. Ela foi uma dama da mais alta sociedade da sua época e era sim vaidosa, mas como qualquer outra mulher da mesma classe social que ela, e não sendo obcecada como a descrevem até hoje. Essa acho que todo mundo conhece, é famosona mais por causa da adaptação, mas assim, ó, 99% das pessoas não conhecem a real história dela e tem aqui. É um apanhado muito interessante, conta um pouco sobre a vida dela, depois conta bastante sobre os crimes, aí depois conta sobre como, se ela foi pega, se ela não foi pega, se ela foi julgada, se ela não foi julgada, o que aconteceu com ela. Para vocês terem uma ideia, essa afirmação sobre banhos de sangue de virgens somente foi inventada por jornais e escritores 200 anos depois da morte da Condessa, sendo apenas uma maneira de reacender o interesse das pessoas pelas histórias da lendária Condessa. Nesse livro, temos um capítulo dedicado exclusivamente para ela, desmistificando vários desses mitos que foram alimentados ao longo dos séculos. Dá pra ver que a gente ainda tá com muito falta de informação real sobre essas mulheres. Mas também um livro que eu fiquei extremamente decepcionada, tem o livro Drácula de Bram Stoker, que é aquele clássico que eu ainda vou fazer Clube do Livro com vocês. Só que aí tem o livro... Como é que é o nome? Morto-Vivo, será que é o nome? Putz, tá muito longe a hora pra eu ver. Drácula alguma coisa. Tipo, é Drácula, aí tem um subtítulo. É considerada o volume 2 da história do Drácula, mas ela não foi escrita por Bram Stoker. Ela foi escrita pelo sobrinho bisneto dele. Por o cara ter relação de sangue com o autor original da obra Drácula, algumas pessoas falaram que dá pra considerar como se fosse a continuação de Drácula. Gente, me desculpe pra quem acha isso, mas não tem como. A escrita é totalmente diferente, não tem a mesma, não tem a mesma atmosfera, e outra, Drácula não precisa de consignação, ela realmente acaba a história do Drácula, ele tem um ponto final. Aí o cara começa a viajar que o Drácula tá vivo no segundo, que não sei o que lá de reencarnação de não sei quem aparece lá, e cara, foi um dos poucos livros que eu não consegui terminar, gente. Pra vocês terem noção. Por que eu falei dele agora? Porque uma das primeiras partes do livro conta sobre essa condessa. A primeira cena que ela aparece é se banhando em sangue de virgens. Até em histórias que são lançadas até hoje em dia, ela ainda é retratada com esse boato sobre ela, né? Então, aqui nós temos nossa primeira grande separação, onde a sociedade categorizava as serial killers. A primeira é aquelas que passam despercebidas por ainda serem consideradas amáveis e bonitas demais para serem julgadas, puras e maternais e incapazes de crime de qualquer natureza.
e aquelas que são tão brutais que não são mais consideradas mulheres, mas sim demônios ou pessoas com desvios graves de origem sexual ou maternal. Desviando novamente do ponto principal, mulheres podem ser tão más quanto qualquer um. Nós temos que desassociar a imagem do feminino como algo puro e angelical e começar a encarar o fato de que mulheres são pessoas, com acesso a todo o acervo de sentimentos e impulsos que todos temos, suscetíveis a erros e acertos, a bondade e maldade, a normalidade e a psicopatia. Outro fator que contribui para apagá-las da história é que elas são esquecidas logo após suas histórias não renderem mais dinheiro. Não é novidade que casos de assassinatos ou calamidades viralizam na mídia e nas redes sociais. Muitas vezes a mídia é tão faminta pelo dinheiro que essas notícias trazem que acabam prejudicando nas investigações dos crimes. Isso acontece tanto em casos com homens ou mulheres, casos de mortes ou desaparecimentos. As empresas jornalísticas acabavam poluindo cenas do crime, invadindo locais interditados pela polícia, vazavam informações chaves para as investigações e chegavam ao ponto de inventar provas e fatos, dizendo que eles haviam sido comprovados, tudo para vender jornais e aumentar a audiência. A mídia já causou até mesmo perseguição e morte de pessoas inocentes. Na falta de um nome para culpar, elas sucumbiam às fofocas de terceiros e publicavam nomes de possíveis suspeitos que ainda estavam sendo investigados. Isso é realmente, gente, isso acontece em todos os casos até hoje. E hoje ainda é pior, porque hoje a notícia se espalha muito mais rápido, mais fácil, todo mundo tem acesso, então vende muito mais. Então, se antigamente que era mais boca a boca, o jornal já era pesado, hoje as mídias se alimentam de calamidade. No caso específico de mulheres assassinas, as invenções eram ainda mais grandiosas. Nos séculos passados, a ideia da pureza do feminino era tão mais acentuada que somente a menção da possibilidade de uma mulher matar era loucura. E o engraçado é que quanto mais bonita e rica era essa mulher, mais impossível era a chance de ela ser acusada de assassinato. Então, logo que era provado que essa mulher realmente havia matado não só uma, mas várias pessoas, rapidamente os jornais a acusavam de bruxaria. Porque é óbvio que sozinha essa mulher não seria capaz de fazer tanta maldade. A mídia manipulava as histórias para que vendessem o máximo possível e para que apagasse o mais rápido possível a imagem de impureza que poderia começar a ser associada às mulheres da alta sociedade. Então tinha esse conjunto, esse esforço, mesmo que subconsciente das pessoas, inconsciente, né? De tipo tirar essa imagem de brutalidade e maldade do feminino. Isso, como eu disse antes, pode parecer uma coisa boa, mas não é, porque isso você nega a realidade para as pessoas, de que um ato de maldade, isso pode colocar as vidas das pessoas em risco, porque um ato de maldade pode vir de qualquer ser humano. O livro fala bastante sobre essa distorção midiática em torno dos casos, e que quase todos eles isso aconteceu. A autora conta a história da vida da assassina de modo parcialmente resumido, tentando sempre focar nos pontos principais e nos que podem ter influenciado nas mortes. E mais para o final dos capítulos, ela conta como os jornais passaram as histórias adiante e de que forma seus legados foram registrados. Ela não acaba a história quando a pessoa morre ou é presa ou some. Ela continua um pouco relatando o que aconteceu após a época de matança dessa pessoa terminar. Como as pessoas acabaram conhecendo ela, qual é o legado que ela deixou, e também que tipo de pesquisa começaram a ser feita sobre elas. E como a autora propriamente disse, ela falou que você não deve ser simpático a essas mulheres. Você não deve ter simpatia por elas. Porque elas são más, elas são assassinas. Então ninguém está defendendo elas aqui. Dependendo de certos momentos em que elas estão inseridas ou situações que elas estão inseridas, você consegue ter certa empatia com elas.
Mas é claro, essa empatia é completamente limitada, né, gente? Porque, querendo ou não, nós estamos falando de pessoas muito más. A autora Tori se baseou em documentos científicos para a produção dessa coleção de serial killers. Assim, as informações encontradas aqui foram comprovadas historicamente, tanto que, durante sua pesquisa, ela encontrou dezenas de mitos e boatos sobre cada uma das assassinas. Alguns ela achou tão interessantes, forçados e até engraçados que ela decidiu fazer uma sessão especial no final do livro apenas para listar eles. Ali vocês vão encontrar recortes de manchetes que foram publicadas na época, fofocas e boatos que passaram de geração em geração e que jamais foram provados. E realmente tem toda uma seção atrás do livro sobre recortes e boatos e coisas que rolaram, principalmente depois do julgamento ou morte dessas serial killers. Chega engraçado agora. Outra coisa interessante que tem no livro é a reflexão da pesquisadora, dizendo que encontrou mais de 140 registros de serial killers mulheres, mas que a maioria não continham dados essenciais, como se não tivessem sido investigados propriamente. Também não continham a própria história da assassina, como uma ficha criminal ou registro histórico, mostrando a pouca importância com que seus casos foram encarados nas épocas. Tori teve tanta dificuldade em encontrar informações que teve que desistir de incluir determinados casos. Lamentavelmente, ela se deparava com algo muito interessante e não conseguia seguir em frente por falta de pedaços históricos. Essa coisa de ter jornal de época é interessante, é muito legal, mas é aquela coisa, eu mostrei um pequeno pedacinho pra vocês de um deles, mas esse que aparece, né, no início, o que eu tô falando é o que aparece lá no final, e só que eu não vou mostrar todos eles pra vocês, porque, né, senão, né, tô tentando incentivar vocês a lerem este livro aqui, né? Não posso mostrar tudo para vocês. Para não deixar certos nomes importantes fora da lista, a autora decidiu incluir pequenos textos de apenas uma página contendo as informações que ela conseguiu reunir. Então temos mais 14 mini-relatos de serial killers na parte final do livro. Histórias curtinhas de uma página só, mas aqui realmente são assuntos interessantes que ela quis trazer e que ela não conseguiu achar muita informação. Vamos falar um pouquinho da autora. Eu tirei essa descrição do próprio livro e do site que anuncia o produto, então essa descrição aqui é do próprio livro que fala sobre a autora, tá? Tori Telfer é escritora e editora, e seu trabalho já apareceu na Salon, Vice, Zejebel, The Wall, The Harping, Good Magazine e vários outros. Ela trabalhou como editora de revistas infantis, revisora acadêmica, ghostwriter, corporativa, professora de redação, etc. Tori fez muita participação em obras e artigos de terceiro, e Lady Killers é seu primeiro romance publicado. E essa é a primeira obra completa feita por ela a partir dessas pesquisas que ela faz, principalmente dessas colunas que ela fazia de curiosidades, né? Nas partes finais do livro tem uma lista repleta de indicações de filmes, curtas, documentários e músicas que falam sobre o tema assassinas em série, o que para fãs e estudiosos do assunto é um excelente acervo para pesquisas futuras. Também tem uma lista de livros e artigos acadêmicos com um viés mais científico para aqueles que procuram se aprofundar neste universo. Seja qual for o seu motivo para gostar do tema, você certamente vai encontrar ali algum material interessante. A ideia de uma mulher matando a sangue frio, seja usando veneno e assistindo suas vítimas definharem, seja sufocando-as e vendo a vida deixando-lhes seus olhos, ou seja perfurando-as, ou até as esquartejando, ainda pode soar apenas como ficção na mente da maioria das pessoas. Mas não se enganem, não deixe que o esquecimento histórico os faça desacreditar. Elas existiram, existem e ainda hão de vir várias outras. Como podemos ver neste livro, assassinas em série não são raridades, mas sim vilãs que foram apagadas da história por conveniência. É mais confortável todos acharmos que estamos a salvo da maldade humana na presença de uma mulher, do que encararmos o fato de que qualquer ser humano é capaz de crueldade, até mesmo aquele que apresenta a mais delicada das aparências. Eu vou fazer um corte temporal agora e eu vou me despedir das pessoas que estão assistindo a reprise. Então, o pessoal que está me acompanhando na reprise, muito obrigado pela participação de todo mundo, muito obrigado pelas conversas aí no chat. Eu não consegui ler vocês porque, obviamente, vocês estão no futuro. Porém, eu agradeço muito a participação de vocês de qualquer forma e nos vemos amanhã com mais jogatinas. Falou! Boa noite!
Falou! Tchau, pessoas do futuro! Até amanhã! Pronto.